Bom, pessoal, nesse episódio, o Jaspion ele ainda está se habituando aqui aos costumes da Terra e ele está à procura de monstro ali. Aqui ele vai enfrentar o Satangos. Tá. No primeiro momento ali ocorre, numa escola ali está ocorrendo uma aula e a atriz que está fazendo o papel da professora ali é a mesma que no Changeman, é a Sayaka Nagil. Enfim, e aí tá ocorrendo essa aula e de repente a garotinha, uma menina que está na sala de aula, ela olha para a janela e ela visualiza um monstro. E aí quando ela vê um monstro é como se fosse assim, como é que eu vou imaginar mais ou menos, como se fosse um papel rasgado ou uma parede arranhada assim. Na verdade é um monstro que sai de uma outra dimensão, enfim. E ela visualiza aquele monstro. E ela começa a ficar estranha. E aí a professora pergunta pra ela, olha, mas o que houve contigo, o que houve contigo? E aí ela fala, monstro, 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 e aponta pra janela. E aí a professora e os colegas olham, só que eles não têm a visão do monstro. Só a garota tá visualizando aquilo. Daí fica aquele negócio, não, mas tem algo errado contigo, como se a garota estivesse ali louca ou tendo alguma espécie de, eu vou dizer lunático, alucinação, enfim, uma visão estranha, não. E aí tá, num dado momento ali, a aula ela é suspensa. E aí tá, a garota ela tá voltando pra... Ela tá andando aí pela rua, voltando, se não me engano, pra... Não sei se o pessoal tá, enfim. E tem uma hora que os colegas dela... Vocês estão vendo que isso... chegam... tem mais meninos do que meninas ali. E começam a persegui-la, enfim. E ela tenta fugir, enfim. E aí eles chegam uma hora que eles fazem rodeiam ali, enfim. E aí começa aquele empurra, enfim. E aí chega uma hora, chega o Jasper ali e diz assim, não, parem com isso, vocês não acham covardia? Tem mais de 5 contra ela ali, enfim. E aí tem uma hora que eles falam assim, por culpa dessa mentirosa aí, dessa menina aí, a aula de hoje foi suspensa. Enfim, e aí eles escarnecem dela, que ela diz assim que o pai dela tá na Europa, mas na verdade o pai dela tá morto. Enfim, e aí ela diz assim, que viu um monstro. Daí quando ela fala eu vi um monstro, o Jasper fica meio assim, monstro? Monstro? E a garota foge. E aí o Jasper a segue e diz, olha, garota, onde você viu um monstro, enfim. E aí ela disse, não quero papo. E ela vai embora. E no que ela vai embora dela, entra na sua residência. Ela não deu explicação pro Jasper. E aí, no que ela entrou na sua residência, ali ela tem a foto do seu pai. Ela tem todo um respeito com o seu pai que se foi, enfim. E ela tá ali tomando leite, enfim, serviu um copo de leite, toma ali, e aí papai, enfim. E aí a sua mãe, nisso, ela tá vindo, como se fosse do mercado ali, com aquela sacola de um papelão, não é papelão, um papel pardo ali, enfim. E ela diz assim, Satomi, eu esqueci de comprar o nabo, você pode ir buscar pra mim? Lembra, japonês, ele come muito, quando tu come o yakisoba lá, se tu for no bairro japonês, ele vai ver que é cheio de vegetais, sempre a alimentação deles é rica em nutrientes. E aí tá, ela disse assim, vai lá buscar, tu pode buscar o nabo pra mim, enfim. E assim, mamãe, e no que ela vai buscar, daí a mãe dela visualiza no joelho dela ali que há um ferimento, um pequeno sangramento ali, lembra? Eles a derrubaram ali quando a rodearam. E ela disse, Satomi, o que foi isso? Te maltrataram de novo? Enfim, daí ela fala, uma colega tua me falou que tu fez de novo contou de novo que o teu pai estava na Europa, enfim. E daí a garota, a Satomi manifesta uma certa indignação para com a mãe e disse, mas eu tenho
assim, uma indignação por não ter o pai ali ao lado, enfim, tá, tudo bem. E aí ela vai buscar o Nabo ali, e tem uma hora que ela tá numa, eu vou dizer assim, é numa espécie como se fosse numa passarela ali no Japão. E aí tá, os carros estão passando aqui embaixo, aqui, enfim. E aí ela tem uma lembrança da morte do pai dela. E aí tá, se ela tem essa lembrança da morte do pai dela, como foi isso? Provavelmente ela testemunhou essa morte, ou sei lá, apareceu no jornal e ela viu na televisão. Claro, nós estamos falando, nós estamos na década, já mais da década de 80, enfim. Claro, o episódio nos deixa imaginar isso, mas não é um detalhe. Ela tem uma lembrança da morte do pai. E o pai dela, o que aconteceu com o pai dela? O pai dela estava com a bicicleta. A bicicleta é muito comum nesses países asiáticos. E de repente ele é atropelado por um caminhão. Tá, aí no acidente, enfim, o pai se foi. E aí tá, ela tem essa lembrança. E aí, depois ela vai lá, ela compra o nabo, o vegetal que a sua mãe pediu lá, enfim, para complementar a alimentação lá. E quando ela tá voltando com o nabo ali, tem uma hora que os colegas dela encontram, e aí vem de bicicleta, enfim, começam a perseguir. E aí chamam ela de mentirosa, começam a escarnecer de novo dela. E tem uma hora, e é aquele negócio, eles vão te cercar, como já derrubaram ali, eles fazem com que o nabo caia no chão ali, o vegetal caia no chão. E aí tá, mentirosa, mentirosa, e depois eles se retiram. E no que ela vai juntar, bom, o vegetal caiu no chão, aparece um homem bem vestido, é um terno e tem até uma florzinha que é muito legal. Esse homem, claro, ela não sabe, mas é uma Garen disfarçada. E esse homem daí ele já tá dando como se fosse um vegetal para ela ajudar. E não dá a entender que ele juntou aquele vegetal como se fosse um novo, enfim, mas que seja. E ele diz assim, olha, Satomi, ele conversa com ela, daí ele mostra aí que eles vão numa certa hora ali como é que chama aquele negócio que tem nos parques que a água fica circulando, agora eu não esqueci o nome daquilo. Mas enfim. E aí tá, ele vai conversando com ela e diz assim, Satomi, aquilo que você viu é o seu pai. E aí, isso, claro, no episódio ele dizendo pra ela na dublagem aqui, olha, Satomi, o seu pai morreu, mas ele voltou como aquele monstro, enfim, daí ele fala, algumas pessoas voltam como animais, enfim. Isso não sou eu dizendo, pessoal, é o que está no episódio, eu só estou interpretando o episódio. E aí ele dá uma flauta para a garota e ele diz assim, Satomi, sempre que alguém te perturbar, toque essa flauta e o seu pai virá. E ele deixa bem claro para eles assim, odeie todas as pessoas que te maltratarem e vingue-se delas, enfim, se vingue delas. Odeie todas as pessoas que te maltratarem e vingue-se delas, Satomi. Tá. E aí a garota recebeu a flauta. Tá, tudo bem. Aí no outro dia na escola ele tá vendo aula novamente, tá a aula, e os colegas secam a Satomi. E aí começa aquele negócio de novo. Ela tá rodeada e eles começam a pegar jogar os materiais dela pra cima, enfim, pro chão. E aí tem uma hora que a flauta cai. E nisso a flauta ali, eles pegam a flauta e dizem, o que é isso aqui? Eles vão roubar a flauta. E outro detalhe, anteriormente a garota já tinha tocado um pouquinho da flauta e já tinha visto o monstro ali. Enfim, ela já tinha, entre aspas, muito entre aspas, eu vou dizer, testado a flauta. Ela já tinha tocado antes. Eles dizem, o que é isso? O que é isso? Ela, me dá. E ela não deixa que eles peguem a flauta, ela consegue pegar a flauta e ela sai correndo. E no que ela sai correndo, faz uma distância bem longa ali, os seus colegas começam a persegui-la, enfim.
E aí ela vai, e tem uma hora que eles chegam perto dela ali, e ela toca a flauta, e de repente aparece aquele monstro. Mas aparece num curto ali, período de tempo, e o monstro desaparece, mas os garotos avistam o monstro e ficam assustados. Tá. E aí o Jaspion percebe aquilo ali. O Jaspion já tinha procurado o monstro antes, já tinha pedido pra Henri ver, enfim, e não achou, mas tem uma hora que o Jaspion conseguiu visualizar aquele monstro. Ele diz assim, bah, será que é de outra dimensão? Porque só ele viu, a Henri e a Mia não viram. E nem conseguiram sentir o cheiro dele, com os sensores dela. Tá. E aí tem uma hora que o Jaspion fala assim, bah, é aquela garota, enfim. E ele tenta conversar com ela, olha, Satomi, de quem você ganhou essa flauta? Enfim, como quem disse assim, isso não vai te fazer bem, não te deixa dominar quem... Tu ganhou aquela flauta daquele monstro, ele não sabe que foi o Magarin que deu pra ela. Tu ganhou aquela flauta daquele monstro, não deixa te dominar por ele, ele é um emissário do mal, enfim, do demônio. E aí tá, a garota, ela ignora o Jaspion ali, foge. Depois tem uma hora ali que novamente ela é perseguida pelos seus colegas, e aí ela tá fugindo. E tem uma hora que ela tá fugindo, e por alguma coisa ali ela tá na rua ali que eu digo onde passa o carro. E tem um caminhão que tá vindo de encontro a ela, e o caminhão já tá perseguida pelos colegas, e o caminhão freia. E nisso, o motorista do caminhão, o caminhoneiro, ele começa a xingá-la. Ah, você não tem... Você não presta atenção, você isso, você não... Imagina uma briga de trânsito. Tu quase atropela um pedestre ali, quase um atropelamento. O que o condutor não vai dizer pra pessoa. E aí ele começa a xingar a criança. E nisso que o caminhoneiro começa a xingá-la, daí ela tem a lembrança da morte do seu pai. E foi dessa forma. Ele está atravessando com a bicicleta, no caso, o caminhão se chocou com ele, e aí houve um incidente. E aí ela tem a lembrança do caminhão. E mais os colegas caem cenas. Aí ela pega a flauta e começa a tocar. E no que ela começa a tocar, aparece o monstro. E aí os garotos ficam desesperados, enfim, os garotos fogem. O monstro pega ali, ele é uma espécie, como se fosse um elefante ali com a sua tromba, tem uma hora que o caminhoneiro ali dá a entender que ele ficou num canto ali, escapou, mas o monstro pega o caminhão com a sua tromba, enfim, ele leva lá em cima e destrói o caminhão depois, enfim, tá. Aí ela tocou, o monstro despertou, veio de outra dimensão. E aí começou esse caos aí, né? Ele destruiu o caminhão ali, os garotos fugiram, e nisso aparece o Satangos. Aí o Satangos vem com aqueles seus passos, e aí ele tem aquele poder de transformar os seres em seres incontroláveis, enfim. E foi o que ele fez. Ele emitiu seu raio ali e aquele monstro ficou incontrolável. E aí ele começa a destruir a cidade, enfim. E aí o Jaspion percebe, a cidade está sendo destruída, enfim. E o Jaspion aciona o seu Dylion! E lá vão eles, o Dylion. Ah, mas antes disso, só antes de falar que o Jaspion aciona o Dylion, tem um detalhe ali quando o Jaspion viu da Satomi que eu não comentei. Tem uma hora ali que o Jaspion tem acho que duas vezes acontece nesse episódio, que é um pequeno conflito entre o Jaspion e o Magarin, e acontece duas vezes isso. Só que nas duas vezes o Magarin se retira. E tem uma hora ali, quando o Jaspion viu a Satomi, enfim, que ele quer impedi-la com aquela flauta de tocá-la, o Magarin tem um pequeno conflito com o Jaspion. E aí tá, ele acerta o Jaspion, enfim, e depois o Magarin solta um poder lá, como se fosse uma espécie de uma fumaça, e ele soa. Tá. E aí o monstro daí depois, afetado pelo Satangos, ele se transforma num monstro incontrolável. E aí o Jaspion aciona o seu Dylion, e o Dylion luta com o monstro ali. Tem uma hora ali que o
o monstro derruba o Dylion, ele apresenta uma certa resistência ali. E uma hora, mesmo deitado, o Dylion consegue chutá-lo. No que ele chuta, o monstro vai pra longe ali. Só que daí o monstro desaparece. Por quê? Porque, na verdade, ele... Claro, isso aqui é tudo uma ficção, mas ele veio de uma outra dimensão. E aí ele vai pra outra dimensão. E aí fica... Tu não consegue perceber. E aí tem uma hora que o Dylion tá ali... Digamos assim, ele tá procurando o monstro, né? Não tem como ver. E aí o monstro aparece na outra dimensão, ele vem, só que tu não tá visualizando. E o Dylion tá procurando aqui, ele vem sobrevoando por cima e ele pega as costas do Dylion. Aí consegue derrubá-lo, enfim. De uma certa forma atingir um pouco o Dylion. Tá, até aí tudo bem. E aí há aquela luta entre eles ali. Aí tem uma hora que o Jaspion percebe assim... É aquela flauta. E aí ele percebe, ó, aquela flauta serve de... Não seria um portal, mas é pra chamar o monstro. É como um portal pro monstro vir da outra dimensão. É aquela flauta. E aí o Jaspion, que tá ali no comando do seu Dylion, ele sai do Dylion, aí o Dylion fica meio, por assim dizer, estático. O Jaspion consegue ali... Ele usa a sua espada. Tem uma hora que, quando ele lutou com uma Magaia, até os dois lutavam com as suas espadas ali. Enfim, ele consegue atingir a garota e fazer com que a flauta... Atingiu, vamos supor, o braço aqui, né? A flauta voou. E no que a flauta voou, o Jaspion já pega a sua arma laser e de espada e destrói a flauta. Aí tá, a garota daí ela fica, digamos assim... Não sei se fora de si ou tem um desmaio e ela desmaia. Aí o Jaspion pega a garota, Satomi, Satomi, e a leva ali num canto, deixa ali numa escada. E aí tá, o Jaspion volta pro Dylion, e aí começa o comando de novo, Dylion. E aí tá, começa a briga entre o monstro ali, e aí depois o Dylion consegue se sobressai, e aí pra finalizar o Dylion com a sua energia ali, para finalizar, ele vai com aquele golpe, o golpe final, o golpe Dylion, aquele que ele vai, tipo, tu imagina umas rodinhas nos pés do Dylion e ele vai deslizando, e aí finaliza o monstro, enfim, com o seu golpe. E aí o Jaspion vence mais o Dylion, nosso Dylion. Nisso, depois... resolvido isso, daí tá, não tem mais a flauta, a garota ela parou de ser enganada por Satangos, porque o Satangos ele transforma os monstros aqui, mas como diz o Jaspion, até os humanos ele quer modificar a mente, enfim, e aqui no caso tu aproveitou de uma necessidade que a garota tinha, enfim, ela perdeu o pai, tu utilizou uma criança, mais ou menos essa ideia. Tá, nisso, após resolver isso, o Dylion vencer, aí depois a garota tá falando com o Jaspion e a Henri ali, e ela tá olhando assim, e ela, Jaspion, obrigado por ter me salvado, enfim. E ele diz, não, que isso, que salvado, enfim. Daí ela diz assim, eu estava ansiosa de ver o meu pai, enfim, de encontrar o meu pai, claro, ela não encontra mais o pai aqui porque o pai está morto, enfim, o pai já não está como dizer assim, no nosso meio aqui, mas enfim, na ansiedade de encontrar meu pai, enfim, e aí eu acreditei que aquele monstro fosse o meu pai, ela foi enganada pelo Magai. E aí o Jaspion diz assim, não, Satomi, o seu pai não é aquele monstro, enfim. E daí ela pergunta assim, então, o que o meu pai é, o que o meu pai se transformou? Claro, isso é só uma ficção, só estou narrando o que está no episódio. E aí o Jaspion diz assim, agora tu me pegou, eu não sei. E aí tem uma hora que aparece uma estrela assim, e ele fala assim, olha, isso, o seu pai se transformou numa estrela, o seu pai é aquela estrela, enfim. E aí, enfim,
há um final feliz ali, a garota que foi enganada, mas agora ela tem a convicção de que aquele não é o pai dela. E assim o Jaspion resolve mais um problema.